Então vamos lá? Bom, como vocês já sabem, no mundo a gente tem diversos investidores extremamente bem-sucedidos, né? Mas alguns, eles são tão famosos ali pelos resultados que tiveram que realmente chamam a atenção. Será que tem alguma ação que esses três investidores que eu vou falar aqui, que são os maiores do mundo, têm em comum? Bom, tem, eu encontrei ela. Antes de mais nada, eu vou apresentar quem são eles e como eles investem ali, pra gente entender o porquê que isso é um desafio muito grande, né? O primeiro e o maior investidor do mundo, né, o mais bem-sucedido, a gente já conhece, é o Warren Buffett ali. Ele é famoso porque ele começou a investir desde os 11 anos de idade. A maior fortuna dele foi ganha ali já no final da vida, após os 56 anos, né? Na história de vida dele, ele chegou a empreender, ele colocou maquininhas em diversos lugares, conseguiu fazer de várias maneiras ali e, por fim, ele conseguiu criar o império que ele já conhece. Ele tem uns diversos segredos ali. Ele começou investindo utilizando teses do Benjamin Graham, né? Ele mesclava um pouco o Benjamin Graham com o Philip Fisher, que realmente são referências incríveis ali. Apesar do Buffett utilizar muito pouco do Fisher, ele utiliza um pouco do método Scuttle-Butt ali. A maior parte do sistema de investimento dele era, no começo, ele consistia em encontrar empresas realmente a preços muito bons. Hoje em dia ele já mudou um pouco disso, né? Hoje em dia procura empresas muito boas ali, realmente com fundamentos maravilhosos e tal, e que vão conseguir apresentar uma escala maior. Ele é um investidor que realmente é referência para todo mundo. Ele superou aí o índice Dow Jones aí durante vários anos, né? Atingindo uma média de 24,5% de rentabilidade aí ao ano e se tornou a maior referência quando a gente fala de investimentos no mundo. Já vem na sua cabeça o Warren Buffett aí e o seu grupo ali, a Berkshire Hathaway, né? Que é a sua holding. A gente tem também ele sendo apelidado de Oráculo de Omaha, né? Que é a cidade onde ele mora, que ele nunca saiu ali. Ele é famoso também pelo estilo de vida, por estar sempre com a latinha de coca na mão, é um grande investidor de Coca-Cola, então é um que dispensa apresentações. O segundo maior investidor do mundo aí é o George Soros. Ele é um dos maiores investidores do mundo. É muito complicado falar da vida do George Soros aqui, porque assim, ele é um cara polêmico para a maioria das pessoas. Ele financia algumas instituições ao redor do mundo, ele tem umas crenças ali pessoais que não são bem vistas no mercado de modo geral. Estou tentando suavizar aqui para a gente não ficar colocando o George Soros também do lado das conspirações ali, porque existe muita coisa que é fato sobre a vida dele, né? De fato, ele tem um lado ali meio complexo, para dizer o mínimo, e controverso, né? Às vezes a gente critica a ética dele por ter quase quebrado o Banco da Inglaterra. A gente tem diversas coisas dele, mas tem muita coisa dele também que as pessoas se aproveitam de algumas coisas que ele tem, dessa personalidade dele, desse jeito de fazer as coisas e das crenças políticas que ele tem, né? Para poder também colocar ele como um demoniozão, controlando o mundo e tarará. E eu acredito que ele deve ter ali realmente feito muita coisa incorreta, talvez, mas eu acredito que ele não seja tudo isso que dizem, né? As pessoas não sabem, mas ele é um cara ali que viveu um pouco da Segunda Guerra Mundial, depois saiu fugido da Hungria, então ele teve uma vida muito difícil, trabalhou um pouco como garçom, teve diversas profissões ali até conseguir ser esse cara hoje, né? Fundador do Quantum Group Funds aí, que tem aí 25 bilhões de dólares em ativos, né? Ele realmente tem uma ideia ali, ele conhece muito bem o sistema bancário ali, e é onde ele conseguiu ganhar esse destaque por essa política agressiva dele de alto investimento em câmbio. Ele apostou nas crises financeiras da Ásia, apostou na crise financeira do Banco da Inglaterra, e aí ele depois começou a fazer algumas filantropias, e aí começou essa história. Mas ele é, sim, para todos os efeitos, o segundo maior investidor que a gente tem aí no mundo. Se a gente pegar em patrimônio ou gestão ali desses patrimônios, a gente poderia colocar o George Soros com certeza nessa posição aí entre os maiores investidores do mundo, e a gente vai aqui falar um pouco depois sobre a forma como ele investe, mas é muito em cima disso, né? Muito em cima dessa coisa do câmbio e tal. Ele é muito bom em prever macro tendências, né? Macroeconômicas, tendências macroeconômicas ali, diferente de prever essas micro tendências que são as empresas ali, que é muito mais na minúcia, né? O Warren Buffett ele é muito mais na minúcia, o George Soros é muito mais na economia global ali, economia de modo geral. Ele consegue perceber para onde o mundo tá indo ali. É uma característica dele mesmo. E por último aqui a gente tem o Seth Klarman, né? Que ele inclusive é apelidado aí também de Oráculo de Boston, né? Em referência ao Warren Buffett. Ele tem muito uma teoria de investimento parecida com o Warren Buffett do começo. Então ele tem a margem de segurança dele ali, ele tem as coisas do jeito que ele era, no que o Warren Buffett era no começo, né? Procurando empresas um pouco mais desconhecidas, um pouco mais afastadas ali, né? As cigar butts, que ainda pudessem se valorizar ali. Então empresas
desvalorizadas e desconhecidas, é um pouco da tese do Seth Klarman, né? A gente fala até que olhando para a carteira dele ali, muitas vezes você não conhece as empresas que estão ali, né? E ele conhece elas muito bem, então ele tem realmente esse poder ali de encontrar empresas que ninguém está percebendo antes de todo mundo, e aí aquilo ali se valoriza, né? Para o Warren Buffett ficou cada vez mais difícil fazer isso, porque como ele é um grande tubarãozão do mercado ali, né? Ele é a principal referência também, essa modalidade de investimento ficou difícil, porque tudo aquilo que ele compra, ele também tem uma elevação muito grande, né? Acho que hoje em dia deve ser difícil para ele até fazer compras em empresas sem avisar o mercado, porque as compras são grandes, ele controla um capital muito grande, acabou que ficou mais difícil. O Seth Klarman aí também está nesse nível já, onde as coisas estão ficando um pouquinho mais complicadas para ele, mas ele ainda respeita muito essa coisa da margem de segurança. E aqui, né, juntando então as três teses de investimento ali, a gente percebe que vai ser difícil encontrar alguma empresa em comum, porque um cara ali, Warren Buffett, né, ele investe um pouco mais em empresas mais de mercados tradicionais, muito do setor financeiro, setor de alimentação, ele investe muito naquilo que parece palpável, né? Então quando a gente vai para aquilo palpável ali, a gente tem essa coisa do Warren Buffett, assim, com raras exceções, ele falava inclusive que não entraria em nenhuma gigante de tecnologia, depois acabou montando uma posição em Apple muito grande, então assim, são coisas ali da personalidade dele que foram migrando, ele tinha muita companhia aérea, então ele foi para Barrick Gold agora, que é mais para ouro, né? Então, sabe, ele é muito do cara palpável, você precisa do palpável, né? E ele inclusive falava mal de ouro, porque o ouro não era um ativo, ele falava que o ser humano é muito interessante, que é o único animal ali que ele vai lá, cava um buraco para encontrar ouro, para tirar o ouro, refina o ouro, faz em barras, monta um bunker, né, debaixo do subsolo e volta o ouro pro subsolo de novo. Ele falava assim, não é muito mais fácil você só deixar o ouro enterrado já do jeito que ele tá e quando você quiser você explora, né, aquilo ali, mas óbvio que não faz muito sentido, tanto que ele mesmo mudou de ideia depois e começou a investir aí na Barrick Gold, que é uma empresa que faz exatamente isso, né? E aí a gente tem ali o George Soros, que é esse cara das macro tendências econômicas ali, ele entende muito de mercado no modo geral, ele é um grande investidor de tecnologia, boa parte da carteira hoje associada a empresas de tecnologia muito grandes, né? A gente está falando ali de Google, PayPal, né? São coisas ali realmente, são empresas de tecnologia, muitas ali na carteira dele, e aí a gente tem o Seth Klarman ali procurando empresas desconhecidas, procurando empresas periféricas e que não tem nada a ver com a estratégia de investimento dos outros dois, né? Então assim, cada um da sua maneira, procurando margem de risco, margem de segurança ali, cada um da sua maneira tem uma genialidade ali incrível, cada um consegue prever certas tendências e cada um consegue ser o seu próprio oráculo ali de cada lugar, só que são investidores completamente diferentes entre si. Então foi um estudo muito complicado, eu fiquei pesquisando, foi muito difícil encontrar também um site que tivesse alguma confiabilidade dessas carteiras ali, né? Porque assim, é muito difícil você falar, fulano de tal tinha isso em 2012, ou comprou isso em 2013, mas onde a gente consegue, né, ver que ainda estão naquelas carteiras ali. Então, pesquisando, nos Estados Unidos a gente tem alguns portais especializados em vigiar esse tipo de coisa, eu encontrei essa informação dessas ações aqui em diversos sites. A gente começou procurando para algumas empresas que eles tivessem, que eu achei que seria uma tendência mais fácil, né, ou índices ali, o QQQ, alguma coisa que fosse possível. O Seth Klarman tem ali no Baupost Group, né, o Google ali, e aí também você pega o George Soros também tem, mas o Buffett não. E aí eu fui, cara, muitas assim, e são carteiras muito grandes, né, porque são empresas que controlam patrimônios bilionários, não tem ali 10 posições, a gente está falando de posições enormes, né, de muita coisa pequena, muita coisa em muito lugar, então era difícil a gente comparar, assim, aí cada hora eu achava uma que um tinha, outro não tinha, um tem bem, outro tem sei lá o que, outro não tem, aí ficou assim um tempão até que eu encontrei uma ação ali que em níveis completamente diferentes, né, cada um tem essa ação ali numa quantidade completamente diferente, mas eu vi que os três mantêm no portfólio atualmente alguma quantidade de Amazon, então todos eles têm aí a gigante da logística, né? A Amazon, muito mais do que uma empresa de tecnologia hoje, é uma empresa com a melhor logística do mundo, talvez ela consiga entregar produtos em quase qualquer lugar, né? No Brasil é uma empresa muito grande, tem também o Amazon Prime, e ali na própria missão da Amazon, né, ela se propõe a ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, essa é a missão da Amazon que ela fala, então ela propõe ali diversas coisas, diversas experiências ali para que o cliente consiga realmente ter uma boa qualidade de serviço. Os três investem nessa empresa, acho que é a única empresa que eles três têm em comum, não tenho certeza, tá? Porque foi muito difícil fazer essa leitura da carteira completa, pode ser que hoje já tenha alguma a mais no momento que você está vendo o vídeo e tal, mas nesse exato momento a gente sabe que os três ali têm Amazon em carteira. Fiquei extremamente feliz por descobrir, né? Tem uma pequena participação em Amazon, fiquei extremamente feliz por descobrir aí que realmente os três acreditam nessa empresa. Acho que a gente
cumpriu aqui o nosso objetivo de encontrar. A Amazon dispensa apresentações, se vocês quiserem, né? Pra gente não misturar o vídeo ali e não ficar se alongando nisso, posso fazer um vídeo só sobre a Amazon pra gente entender um pouco mais da estrutura da empresa, né? O momento que ela tá agora, o que ela quer fazer no futuro e tal. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma análise completa de Amazon aqui, mas fica aí, então, a dica, eles têm aí, né, a Amazon. Então você aqui, eu quero que você responda aqui, né, com essa coisa superficial que a gente fez aqui, qual deles três você acha que tem a melhor estratégia de investimentos? Vamos ignorar o resultado ali em si, né, porque se a gente fizer isso, seria o Buffett teoricamente, mas a idade também conta muito e tal, e também a forma como isso aconteceu. Qual dos três que você acha que tem ali uma estratégia mais interessante? Comenta aqui pra mim, e se você comentar, você tá automaticamente concorrendo a um prêmio que eu tô enviando aí para algumas pessoas, e você precisa acompanhar lá no Instagram para ver no dia que eu fizer aí, que eu anunciar o vencedor desse prêmio, dessas pessoas que fizeram um comentário. Então, muito obrigado aí para você, e detalhe, cara, se você quiser aprender a investir de verdade, né, entender essas diversas estratégias de maneira mais aprofundada, a Escola para Investidores está aqui no meu link, auvp.com.br. Cara, vai lá que você vai aprender a investir de verdade. Então, beijão, até o próximo vídeo.